tarde, boa tarde. Agora já estamos aqui ao vivo, tanto no Instagram como no Facebook. Por isso a gente olha em duas câmeras. E hoje eu estou aqui com a querida Patrícia Araújo. Paty, assim, a gente já, como se fosse muito íntima, porque a gente se conheceu agora há pouco. E para mim ela já é uma íntima, porque é uma querida, que gostoso. Foi um prazer. Está sendo um prazer conhecê-la. Muito obrigada por estar aqui para conversar com a gente. Eu vou, claro, fazer como eu sempre faço, me apresentar. Primeiro, eu sou a Carolina Salles. Eu ajudo mulheres que têm várias demandas. Marido, filhos, trabalho, casa, cuidar do corpo, faz a unha, ainda, né, com saúde, tá tudo certo, quase nada. E eu ajudo essas mulheres justamente a conciliar todos esses papéis, a viver com mais leveza, com mais tranquilidade, com menos culpa e a parar de deixar para trás aquilo que é importante, porque às vezes em meio a todos esses papéis, não é, Paty? A gente acaba deixando ou a ginástica, ou o casamento, ou o cuidado que gostaria de ter com os filhos. Então eu ajudo essa mulher a compreender o que é uma prioridade para ela e como que ela vai organizar essa prioridade. E eu faço isso com técnicas da psicologia, do coach, que são a minha formação. E toda sexta-feira aqui eu faço uma live com um convidado aqui de Alphaville para a gente trazer alguma informação que seja útil para estas mulheres. Claro que também pode ser útil para os homens, porque a gente tem muitos homens aqui também nas redes. E o nosso foco, claro, é que essa mulher possa, a partir do que a gente conversa aqui, levar mais uma informação para a vida dela que seja útil para tornar a vida tranquila, mais equilibrada, menos sobrecarregada. Então você já sabe, se você quiser fazer perguntas, você pode colocar tanto aqui no Instagram como no Facebook, nós vamos responder ao longo aqui desta nossa conversa. Então eu quero agora oficialmente apresentar a Patrícia Araújo, que é professora de educação infantil, e aí a gente vai falar de um tema muito legal, muito gostoso, que é justamente a interação entre os pequenos, os aprendizados, os conflitos. Mas antes de entrar já nesse tema, eu primeiro vou pedir a Paty que se apresente, que dê um oi aqui para esse pessoal que já está com a gente. Tem bastante gente ali já no Insta, e daqui a pouco eu dou uma olhadinha ali se já tem algum comentário. Paty, muito bem-vinda. Olá, obrigada, Carol. Eu sou Patrícia Araújo, professora de educação infantil aqui na região há 12 anos, educadora formada e pós-graduada na área da educação infantil. E viemos aqui para essa conversa. Que bacana, faz 12 anos que você trabalha com isso. Uau, bastante experiência, né? Porque quanto mais a gente pratica, de fato, mais a gente descobre. E o mundo infantil, ele é sempre uma descoberta. Com certeza. É uma descoberta e especialmente na evolução tecnológica que a gente tem vivido, eu imagino que a descoberta se torna cada vez ainda mais significativa, porque a criança já chega muitas vezes com um conhecimento que é muito diferente de crianças talvez de 20 anos atrás, como diferente de nós, talvez, muito provavelmente, que vivíamos numa era diferente. Então eu imagino que até mesmo ao longo desses 12 anos, o perfil também da criança talvez venha ficando um pouquinho diferente. Na verdade, a gente vai aprofundando o nosso conhecimento sobre essa criança, né? Sobre essa criança que é diversa, que é única, né? Que cada criança tem a sua singularidade. E como é que a gente, como educador, olha para essa criança que na escola está num grupo, né? Como é que eu tenho um olhar singular para uma criança que está inserida num grupo, né? Como é que a gente joga com essa... E isso é muito importante, né, Paty? Porque muitas vezes a preocupação dos pais, inclusive, né? Como que o meu filho, porque, claro, é a minha preciosidade, vai ser cuidado e vai ser olhado ali. E como é que vocês conduzem isso, ou no seu olhar, como que é o jeito mais interessante de olhar para essa singularidade, né? Quais são as estratégias ou as formas de olhar para essa singularidade? Interessante. Na educação infantil, a gente entende que a gente ainda tem um espaço que é mais suave, que é mais livre, que é mais leve, de estabelecer essa relação mais profunda com as crianças, né? Depois elas vão para o fundamental e aí é uma outra pegada, tem uma coisa mais da alfabetização e do conteúdo. Na educação infantil, a gente entende que é conteúdo esse olhar e essa conexão com as crianças pequenas. Então, eu, como educadora, sempre reservo o primeiro mês e meio, 2 meses, para me conectar com cada criança
na sua essência, que para mim é fundamental para seguir as crianças quando se sentem seguras e confortáveis e conectadas, ouvidas, elas fluem em todos os outros meios, assim, todos os Exatamente, campos. ela se sente olhada, né? Eu atendi criança durante 10 anos, então, né, vejo bem isso que você está dizendo como uma realidade. E eu particularmente gosto muito de criança, né? Então eu gosto de brincar com as crianças. E aí eu observo a diferença que é o vínculo que a criança estabelece com o adulto que brinca com ela, do adulto que não brinca com ela, do adulto que olha, mas ela é mais uma ali no grupo, ou ela é, né, alguém ali da família, mas que não tem um vínculo próximo. E como a criança, ela valoriza essa pessoa que olha para ela. Então, eu imagino que no grupo de crianças, né, quando você faz essa conexão com cada criança, essa criança também se conecta a você. E você está ali fazendo um papel que é lindo, que é de ampliar o mundo dela. Na verdade, essas crianças chegam, a gente discute muito isso, né, na área da educação infantil, que as crianças estão conhecendo o mundo, né? Exatamente. Que papel é esse nosso de educador no ambiente escolar, que a gente é uma ferramenta de abertura dessas janelas do mundo, né? Exatamente. Quais são as prioridades que a gente escolhe? Você estava falando das mulheres, né, das prioridades. Que prioridades o educador escolhe para seguir com aquelas crianças todos os dias? São 4 horas todos os dias, né? Que privilégio é esse que a gente tem? Sim. Então, E o que fazer com este privilégio e com essa responsabilidade, porque daí também é uma responsabilidade, né? Professor é uma grande responsabilidade, imensa responsabilidade, porque você, como está ali com a criança, você marca, você pode gerar marcas. Então, assim, é lindo, é uma profissão que é maravilhosa, porque não tem, eu imagino, né, quem passa pela vida sem ter um professor de que se lembra, né? E aí a entrada disso que é na educação infantil, ela é muito importante. E como é que vocês... porque eu conversei um pouquinho com a Paty antes, né? E a Paty estava me falando, olha, hoje, né, dentro da educação infantil, e especialmente daquilo que eu venho trabalhando, a gente não foca tanto a alfabetização, porque são crianças bem pequenas. Qual é a idade exatamente que você trabalha? Como é que vocês conduzem isso? Perfeito. Há uns 14, 15 anos atrás, a lei mudou e as crianças de 6 anos passaram a ir para o ensino fundamental. Isso. Né? Então, o que antes era o nosso pré, no nosso tempo, foi para o primeiro ano. Sim, exato. Então, a educação infantil ficou com crianças até 5 anos. Os meus alunos, eu trabalho com... Pode ir falando, eu vou só arrumar a câmera. Com o último grupo da educação infantil, na nossa escola chama G5. Então, são crianças que fazem... ou fizeram 5 anos no primeiro semestre, ou estão fazendo 6 agora no segundo. A nossa escolha, falando de prioridades, né? Prioridades do nosso tempo, a nossa escolha não é alfabetizar no G5, a gente acha que essa é uma tarefa muito bem contemplada no primeiro ano, e para a gente poder focar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa conexão com as crianças, nas brincadeiras, na música, no movimento corporal, nas relações entre elas, né? Quanto mais o ambiente está relaxado e leve, a gente tem esse tempo mais esticado e flexível, mais as crianças têm a possibilidade de interagir. Isso é muito rico, que eu vejo hoje muito comum, né? As crianças já logo cedo começarem a ter a gente brinca, né? Uma agenda de executivo, muitas atividades logo cedo, ou entrar logo cedo numa escola. É claro que é a opção de cada pai, de cada mãe, porque é o que tem a ver com cada um. Agora, o que é essencial é a criança poder ser criança. Perfeito. Porque às vezes a infância é roubada em função de uma série de atividades que você imprime, porque a criança ela tem o simples para ela olhar, né? Ela tem o corpinho dela para descobrir, ela tem o brincar, o tocar o outro, o brincar com o outro. É muito interessante até da gente observar as crianças pequenas que você dá um brinquedo mirabolante, né? Principalmente os pequenininhos mesmo, e eles preferem a panela, né? As coisas mais simples, porque a criança, né, ela tá realmente descobrindo absolutamente tudo. Então, mergulhar deste jeito com a criança é muito bacana. Com certeza. Ao invés de já ir logo para alfabetização, enfim. Porque também se a gente pensar na riqueza que é essa interação entre elas, né? E que essa interação se dá quando o adulto
medir a distância, né? Então, se eu tenho uma agenda, menos de manhã na escola, se eu tenho uma agenda de corrida com as crianças, de proposta minha, de atividade, de coisas a finalizar do ponto de vista do adulto, eu deixo de dar o espaço para que eles construam do ponto de vista deles, da interação deles. Então, esse é um foco bem importante assim, na escola. É meu, muito grande, Sim. muito forte como educadora. E a escola que eu trabalho tem essa proposta, assim. De quanto mais as crianças puderem ter um tempo livre, mediado, mas que eles possam criar brincadeiras, né? Porque é na criação deles que surgem os conflitos, que a gente brinca, que os conflitos são conteúdo super importante na educação infantil, né? Sim, sim. E como é que vocês, né? Porque imagina, com um grupo grande de crianças ali, como é que vocês orientam, inclusive, os pais? Ou como é que vocês conduzem os conflitos? Porque às vezes a gente está nessa rotina no dia a dia, isso pra gente já é muito simples. Mas tem muito pai, muita mãe nos acompanhando aqui, e às vezes eles passam por isso também na casa deles, né? E como é que é o papel do adulto realmente, né? Que esse é até o nosso tema central mesmo. Primeiro, quais são as riquezas, né? O que você observa, Paty, da riqueza dessa interação, né? Por que ela é tão importante, essa interação com a criança, né? O que tem ali que isso é essencial? E depois a gente fala um pouquinho do papel do adulto também. Mas primeiro, da interação em si. Por quê? O que gera na criança, né? Quais são os resultados que isso pode trazer para as crianças que têm convivência e que criam? Então, as crianças, quando elas se relacionam umas com as outras, elas entendem qual é o limite do outro, né? Como é que eu me relaciono com o outro, respeitando, entendendo até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Então, na verdade, os conflitos têm todos os dias. Eles são o nosso material de trabalho primordial, assim. Então, se duas crianças estão disputando um brinquedo, no G5 elas verbalizam muito, né? E ao invés de eu entrar e dizer, chega, parou, não pode discutir, não, eu chamo as crianças e digo, qual é o problema? Eu as trago para esse pensar, sabe? Qual é o problema? Por que é que vocês estão discutindo? E aí dou a voz para um, dou a voz para o outro. E nessa voz, eles vão se escutando. É muito bonitinho. É muito bonitinho. Então, quando é um conflito mais simples, eles, só de ouvir um ouvir o ponto de vista do outro, eles falam, então tá bom, então vamos continuar brincando de outro jeito? Ou, então você quer ser a mãe agora, depois eu continuo sendo o filhinho? Eles mesmos dão a solução para o problema. Sim. Então, que a maior parte das vezes é isso que acontece, sim, né? E é rico porque, né, nesse exemplo que você está dando, você estimulou solução de problema, você estimulou criatividade, você estimulou respeito, né? São ali alguns valores, alguns ensinamentos fundamentais que a criança vai, né, que isso vai tendo proporções diferentes ao longo da vida, mas que ela vai levar para sempre. Que a gente diz que é um aprendizado de vida inteira, né? Um aprendizado de vida mas inteira. Que é nosso papel na educação infantil começar esse trabalho, assim, né? Das crianças se ouvirem. Exato. E assim, isso que você, né, nesse exemplo que você acabou de dar e falando do seu papel como educadora, os pais, é comum os pais terem dúvida ou os pais até intervirem muito? Como é que você vê isso? Como é que você orienta? Enfim, como isso acontece no mundo? Então, sempre no começo do ano a gente tem uma reunião de pais e esse é o nosso tema principal, né? Imagino. De dizer que o nosso foco não é a alfabetização, que o nosso foco é a interação entre as crianças, quais são as possibilidades de aprendizagem entre eles e tal. E os pais têm um monte de questão. A gente vai conversando ao longo do ano, mas assim, as crianças levam muita coisa para casa, né? Sim. E a minha condução é a seguinte, no dia seguinte vem a mãe dizer, porque a fulana disse que o amiguinho bateu e tal. Então faz o seguinte, vamos conversar com ela? Vamos trazer para a escola o que aconteceu na escola? Porque acontece que algumas vezes a criança leva para casa e ela dá uma inventada, ela aumenta a questão. E assim, o mundo a criança está no mundo que o imaginário faz parte também. Perfeito. Então, ela imaginar é muito simples. Então ela pega um detalhe que aconteceu na escola e triplica na sua imaginação e leva para a família. A família, querendo acolher aquela preciosidade daquele filho deles, acaba às vezes atropelando, né? Então a minha orientação é a seguinte, devolve para a escola. Ou a criança me conta, ou combina com a criança dos dois, da mãe ou do pai, e a criança contarem no dia seguinte.
Porque é na escola que a gente vai lidar, que é na escola que a gente tem a ferramenta para lidar com isso, né? Exatamente, né? Às vezes, eu imagino que vocês devam conviver bastante com essa situação, né? Porque é isso, o pai e a mãe, ele quer resolver. E talvez seja interessante, assim, até pensar de que outras maneiras você, pai, você, mãe, pode ajudar o filho a resolver. Né? Levando para a escola, fazendo perguntas, compreendendo um pouco mais a situação, que às vezes a gente também, adulto, pega um pedacinho da situação e aí a gente também fica com aquela parte, mas ela é uma parte da situação. E se a gente pensar que os conflitos acontecem entre duas ou mais partes, o conflito não é só comigo, né? Não sou eu comigo mesmo. Então, é importante escutar as outras partes, sim, né? Então, sim. acho que a família trazendo de volta para a escola, ouvindo perguntar para a professora, a gente vai entendendo direitinho qual é o cenário. Já teve casos de eu chamar, então, a família traz a demanda no dia seguinte, e eu falei, então vamos fazer uma conversa? A família, a criança envolvida. E aí a gente vai conversando e a criança diz, ai, não foi bem assim, não foi desse jeito. E aí as crianças vão se entendendo, eu vou mediando, mas as crianças vão conversando e... Sim. A gente precisa confiar nas crianças, né, Carol? Exatamente. As crianças, elas têm que dizer, sim, ouvir. Sim, e é rico porque, de novo, né, você também traz ali para a criança que ela é responsável por resolver. Então, ela tem uma responsabilidade na ação, ela tem uma responsabilidade naquilo que ela contou, ela tem uma responsabilidade na resolução. Tudo isso também é aprendizado para a criança. Né? Ela saber qual é o ambiente em que ela vai solucionar aquilo que está acontecendo. Então, como o nosso exemplo, a nossa condução da resolução de um conflito de uma criança mostra para ela como é que ela também vai começar a conduzir. Você dá uma ferramenta para ela e diz, é você que vai resolver, né? Exatamente. Tô aqui para te ajudar. Tô aqui para te ajudar. Mas você consegue resolver. Exatamente, tô aqui para te ajudar. Porque o papel do adulto é muitas vezes de contorno. Eu digo assim, é de contorno, porque mediador, né? Você chamou de mediador. Então você faz, mas a criança, ela, né, como a criança com a criança aprende. Vocabulário, comportamento, a criatividade, uma percepção diferente do mundo. Uma coisa super bonitinha de ver também é os desenhos, né? Que os desenhos são uma produção muito rica da expressão das crianças, né? E eles vão aprendendo traços novos. Então, outro dia tinha uma criança treinando fazer um tucano, e aí a outra vai, e elas vão fazendo rascunhos, não, o bico pode ser mais comprido, e elas vão discutindo os jeitos de fazer bico. Então as crianças vão, como vou eu, educadora, dizer, não, o bico pode ser assim. Entre eles vão criando, vão descobrindo as possibilidades. Exato. Né? E aí também é uma outra preparação também para o mundo adulto, que é assim, eu amplio o meu mundo conhecendo o seu mundo, me abrindo para conhecer o seu mundo. Essa é a grande riqueza da escola, né? Da educação infantil, principalmente. Exatamente. Que é você sair do seu núcleo familiar. Exato. E você expandir esse universo, né? Quando eu falo que a criança está chegando no mundo, né? Então, eles chegam na família e quando eles chegam na escola é isso, nossa. Outros adultos de referência, outras crianças, outros jeitos de vida, né? Sim, sim. E aí é isso que a gente está dizendo mesmo, né? Que você vai ampliando e dando para a criança mais possibilidades de escolha, mais possibilidades de se responsabilizar por ela, pelo outro, né? Assim, de cuidar do outro, de ter o respeito pelo outro. Você vai dando para ela muito mais oportunidade de convivência mesmo. É uma socialização que é fundamental. É claro que muitas vezes tem irmãos, tem primos, mas é diferente aquele contexto. É diferente porque normalmente não tá pai, mãe, não tá... O adulto referência não é esse adulto que tanto protege na família. Claro que eu protejo muito os meus alunos todos, né? mas é muito diferente, né? Essa relação do adulto que cuida, que orienta, que organiza, mas que não é uma mãe, um pai, uma tia, né? Exato. É uma outra referência. Exatamente. E assim, como é que é a relação, né? Como é que as crianças se relacionam com o professor? Esse vínculo, né? Porque ele é um vínculo diferente. Ele é um vínculo diferente do que é com pai, com mãe. Agora, eu imagino que também é um vínculo de confiança, né? Então, e uma outra coisa,
vou somar duas perguntas aqui. Uma outra coisa que também pode acontecer é que às vezes a criança, um conflito que está acontecendo em casa, ela leva para a escola, principalmente se ela sente um conforto. E levar para a escola não é falar, porque ela não tem esse... Ela às vezes fala, mas não é que ela fala, lá em casa não está bom por conta disso. Não, mas é, por exemplo, casos reais, né, que a gente observa. A criança começa a ficar mais agressiva na escola, ou ela começa a, na escola, por exemplo, não conter a urina, ou ela começa a levar algum sintoma para a escola como se ela estivesse fazendo um pedido de ajuda, né? É um pedido de ajuda, a gente entende dentro da psicologia como um pedido de ajuda naquele ambiente. Isso quando, claro, ela se sente ali muito acolhida. Mas eu gostaria que você dissesse assim, né, qual é a sua percepção desse vínculo, desse lugar da escola na vida da criança? Eu vejo, tem crianças que se sentem bem à vontade, bem acolhidas na escola. Tem algumas crianças que são mais reservadas, e óbvio, a gente respeita. Mas já tive casos de criança contar da morte do avô, de querer compartilhar com o grupo. Em geral, a gente chama, se a criança, a gente vê que a criança quer contar alguma coisa, a gente tira a criança do grupo e conversa, e diz que o canal tá aberto, como é que tá, se ela quer falar alguma coisa. E às vezes a criança quer falar pro grupo, fala pra mim, e depois, você quer contar pra todo mundo? Quero. E aí, na conversa com todo mundo, é uma coisa que vai ficando leve, é um tema que tá pesado para a criança, mas quando ela joga no grupo, uma criança diz, meu avô também morreu de doença, a minha avó... As crianças são muito solidárias. Sim. E elas vão trazendo histórias que elas viveram também, dos jeitos que elas viveram, né? Isso faz toda a diferença, vai acalmando aquela angústia, né? E vai tornando simples. E aquela criança observa que não é só ela que vivencia aquela situação, né? Que tem outras crianças que também vivenciam e que isso pode ser superado, isso pode ser, enfim, né? Isso pode ser... Agora, Carol, quando é alguma coisa mais séria, que a gente vê que claro, a nossa especialidade é lidar com o grupo, né? Sim. Olhando, considerando a singularidade de cada um, sim, mas a gente tem essa proposta do grupo. Então, quando a gente vê que é uma questão mais terapêutica, que precisa de mais ajuda, a gente chama a família. E aí a gente faz reuniões com a família, eventualmente com um profissional da área da psicologia que possa ajudar, né, nessa resolução fora da escola. A gente tem esse papel também de cuidar daquela criança, né, de um outro olhar. Sim. Mas a gente também orienta a família a procurar uma ajuda, se é um caso mais complexo. Mais complexo. Porque eu costumo dizer assim, né, que a criança... Duas coisas, né? Os pais, o mundo da criança é como um parque de diversão. São os pais que são os guias daquele parque. Então, eles vão guiar aquela criança por aquele mundo. E aí, quando existem alguns conflitos conjugais ou financeiros, de qualquer ordem, né? Ou alguém doente na família e que gera um impacto dentro da casa daquela criança, aquele é o principal ambiente dela. É daquela maneira que ela vê o mundo, e, né, agora ela tem um novo ambiente, ainda assim a família né, tem um grande impacto. Né? Talvez ali o maior impacto continua sendo da família. Com certeza. Da família por muito tempo. E aí, mas justamente por ser de muito impacto, a influência da família, quando tem algum conflito, quando tem algum problema, ela também fica ali como uma esponjinha, às vezes, dela absorver aquele sintoma, e aquele sintoma não aparecer. Pode aparecer tanto em casa mesmo, por exemplo, um medo excessivo, né? Enfim, a gente tem aí uma série de situações infantis que é quando a gente daí realmente faz uma intervenção psicológica, seja porque está realmente com dificuldade de se socializar e aí não socializa, ou então por excesso de agressividade, enfim, aquilo que sai um pouco dentro do que é esperado para aquela idade, porque uma certa agressividade, um certo medo, tudo isso acontece, tudo isso, né? Mas a gente olhar a medida disso, e a escola é muito importante, porque às vezes a família não percebe. Às vezes a família está mergulhada no problema, Exatamente. Né? É difícil olhar. É difícil olhar para dentro da gente, né? Mas fácil a gente olhar. É bem complexo. Eu durante esses anos todos que eu atendi criança, e depois eu fiz a opção por atender adulto,
Porque chega um determinado momento em que eu observava que a questão, ela se voltava para os pais, né? Para o pai, para a mãe, ela se voltava para o ambiente familiar, e que aí a mudança, então, não era só com a criança, mas é importante fazer uma mudança no ambiente todo. E isso é daí realmente mais complexo, né? Porque daí você mexe com outras questões. Agora, a gente saber que a criança, ela vivencia o resultado dessa interação é fundamental, porque aí a gente também cuida mais dessa interação, com certeza, de como é que ela vai, né, porque ela vai interferir na criança. É interessante porque influencia o sono, o comer, o brincar, né, a vontade de ir para a escola, enfim, influencia tudo. Essa que é a importância da gente na escola, olhar com muito carinho, muita cautela para cada um, né? Porque a gente entende, essa criança não tá legal, ela tá abatida, ela tá tristonha, né? Você vai sacando como é que as crianças funcionam e quando elas saem do padrãozinho delas, né? E opa, alguma coisa está acontecendo, como é que a gente pode ajudar e tal. Então, eu acho eu acho nosso papel de professora fundamental. Mas é mesmo, e é mesmo, porque, não, tem coisas que, por exemplo, vou até dizer aqui da minha própria área, né? A gente pode passar na vida sem um psicólogo, mas a gente não pode passar na vida sem um professor. Não pode. Não dá, ninguém passa na vida, né? Eu não conheço ninguém que passou a vida sem ter um professor, um mentor, um orientador, alguém que realmente conduzisse, né, a nossa forma de pensar, ainda que nem seja na educação formal, mas a gente sempre tem alguém que nos ensina algo, né? Que é esse papel de educar, né? Esse papel de direcionar, de nos ajudar a organizar, inclusive, tanto a parte cognitiva, mas também a parte emocional, a parte comportamental. Você sabe que eu encontro meus alunos, eles saem da escola, vão para a continuação, né, vão para o Fundamental 1, e eventualmente a gente se encontra no clube aqui, nossa mini comunidade, que a gente se encontra no clube, encontra na padaria, encontra no supermercado. E aí, uma vez eu encontrei um aluno, foi muito especial, que ele olhou e falou, ele já é grande, acho que ele tinha uns 12, 13 anos. Ele falou, Paty, eu lembro até hoje daquela história que você contou da lesma, e começou a me contar da história que eu tinha contado quando ele tinha 5 anos. Eu me emocionei e falei, meu, é isso que eu quero deixar essa marca, né? Das crianças terem lindo. E sim, porque tem carinho dessa lembrança, exatamente, né? E de você saber que você realmente contribuiu para aquela criança ser o ser humano que, né, você também colocou ali, você deu uma contribuição. É que a educação é essa coisa tão subjetiva e é durante tanto tempo, né, tão a longo prazo, que a gente não sabe qual foi a sementinha que a gente colocou, né? Exatamente. A gente não tem ideia. Você planta e fala, agora semeia e vai. Agora, aquilo surge, tem um efeito, obviamente. Às vezes esse efeito volta. Nesse caso foi bem concreto. Falei, que delícia. Que lindo, né? Mas no dia a dia talvez também tenham muitas coisas, né? É claro que daí você não vê o resultado disso mais a longo prazo. Mas eu imagino que no dia a dia as crianças também trazem muito isso, né? Do quanto é importante estar ali na escola, né? Lógico, não no falar, mas na alegria do desenho. No desenho. A gente faz, agora no final do ano, a gente faz uma coletânea de memórias das crianças pelo desenho, memórias que eles têm dessa primeira infância, né? Super gostoso esse trabalho. E aí eles vão desenhar, a gente passa algumas semanas nesse trabalho, eles criam histórias que eles viveram na escola, tudo a partir do desenho. E é isso, eu lembro que eu não sabia pular corda, e aí a gente ficava falando já, e aí ela foi observando outras crianças e ela aprendeu a pular corda. Sabe, assim, essas pequenas conquistas que você fala, é isso. Eu digo que o universo infantil ele é delicioso porque é um universo de descobertas. E quando a gente fica ao lado de uma criança, a gente observa essa criança descobrindo o mundo o tempo todo. Né? Então eu imagino estar como educadora de um grupo desse, assim, é descoberta todos os dias. Todos os dias, né? E até de ver, né? Porque a criança com 5 anos, ela ainda está naquela fase que um ano faz muita diferença, né? Na nossa idade, um ano não faz diferença mais. Mas no mundo infantil faz muito, porque
um salto de desenvolvimento, né? Ela ainda está naquela espiral do salto de desenvolvimento que realmente, né, a criança que entra e a criança que sai, ela é a mesma criança e é muito diferente. Então, deve ser muito gostoso ver esse desenvolvimento, né? Essa transformação mesmo da criança, né? Esse aprendizado, essa descoberta, enfim. E assim, quais são as atividades que vocês mais estimulam hoje, né? Hoje, na educação infantil, no universo, e na forma como vocês trabalham? Então, que é o desenhar, quais são? Até para também ajudar os pais, porque eu atendo, né, como eu disse, várias mães, e muitas mães que trabalham fora, e que têm um universo completamente diferente do universo infantil, e que às vezes até me falam, mas eu não tenho repertório, porque o que eu faço com o meu filho pequeno? Eu não tenho tanto repertório, eu gostaria de ter mais repertório. Então, falar um pouco das atividades, talvez também seja interessante para os pais, até para também ampliar o repertório, né? O que dá para fazer, o que é bacana, o que vai ajudar essa criança a se desenvolver, que tipo de atividades são importantes? Carol, eu acho que se a gente pensar no ambiente da família, que os pais trabalham fora, que tem pouco tempo com as crianças, que eu acabo tendo 4 horas e pouco com eles todos os dias. Os pais, às vezes, não têm esse tempo todo, exato, né? Às vezes não tem. E eu acho que pensando no ambiente da família, eu acho que uma boa leitura junto com seu filho, fazer ir numa livraria, fazer uma coletânea de livros gostosos, bem recomendados, e fazer leituras com as crianças. 20 minutos, meia hora. Na escola a gente faz um negócio que é legal de fazer em casa também, que é depois da leitura conversar sobre o que a gente leu, conversar sobre a história, como é que vocês se sentiram. Sim. E as crianças trazem como elas se sentem, os adultos podem falar também. Eu acho que em casa, esse é um jeito de interação muito gostoso. Muito rico. Não, e assim, o rico também é que você ainda estimula o gosto pela leitura. É porque assim, você... tudo que é muito gostoso, muito agradável, a gente vai associando com coisas que são, nossa, isso é muito gostoso. Quando a gente associa, por exemplo, a leitura com o momento em família, o momento de amor, o momento de estar junto, o momento de compartilhar, certamente o significado que essa criança começa a dar para a leitura também fica relacionado com esse sentimento, com essa emoção. Com certeza. Então, e pode ser algo muito simples, até de fazer, se os pais trabalham, por exemplo, na hora de colocar a criança para dormir, isso dá para fazer à noite. Depois de jantar. Porque a gente sabe que assim, à noite é importante que a criança não seja hiperestimulada, porque é um momento que é importante que ela vá se acalmando, que ela, né, para ela ir para a cama e tal. E a leitura, ela pode atender muito bem a isso nesse momento, né, de ser uma coisa... E às vezes, Paty, até mesmo passeios simples, né? Passeio num parque aberto, né? Passeios sem propor muita... porque eu outro dia convivendo com um grupo de... Já eram adolescentes, não eram crianças pequenas, mas que foram para um sítio e não tinha internet, e não dava, né? Não tinha celular, computador, não pegava. Então, assim, vocês, então, agora... criem, olha, tem piscina, tem campo de futebol, tem isso. E as crianças não sabiam muito, crianças, pré-adolescentes, 8, 7, 10 anos, enfim, 12. Mas o que a gente cria? Mas o que a gente queria? Então, esse momento em família, em que a gente pode também estimular o não ter tantos estímulos, mas é o estar entre, ficar junto, né? Isso também é legal. Ou você vai para o parque, é um parque, né? Tem a grama, a gente vai sentar, fazer um piquenique. São coisas simples. Isso é uma coisa que as crianças trazem muito, que eu acho muito lindo, assim, de poder, eu acho um privilégio de poder viver isso todo dia, que é o seguinte, os detalhes, né? As nuances Você falou isso no começo da nossa conversa. O que é mais simples, o que é mais essencial da vida, né? Porque grandiosidades a gente já tá para lá de saturado, né? Desse excesso, desse tanto de coisa, tanto de tarefa, tanto de correr contra o tempo. Então, assim, acho que a gente, como educadora, eu exercito muito isso na escola, e acho que como mãe, a gente pensar quais são o que é que te faz feliz junto com o seu filho, né? Acho que é isso. Então, isso é muito rico.
eu como mãe, esse momento de leitura para mim é fabuloso. Na minha casa, até ontem a minha filha falou, mãe, hoje você não leu ainda. Então ela sabe ler. Ela sabe já ler, que ela já tá no 2º ano, mas ela fala, ai, lê pra mim. E aí a gente lê juntos, é uma delícia, né? É super gostoso, né? Porque é um momento que você ainda fortalece o vínculo, né? Fica mais junto, isso é muito legal. Agora, a gente está falando desses vários estímulos, mas hoje as crianças, né? Eu não sei se isso acontece, né, com a idade tão pequena, né? Mas como que as crianças estão chegando na escola em relação aos eletrônicos? Elas já chegam com algum eletrônico e não? Como é que é a Carol, postura de vocês? Como é que isso tem acontecido na escola? então, na educação infantil a gente não permite, não pode. Ah, legal. Na educação infantil não pode nenhum eletrônico, nunca. Assim, inclusive, às vezes quando a gente faz um acampa dentro na escola, né? Então tem uma noite que a gente dorme todo mundo na escola, com as crianças é uma delícia. E às vezes as crianças falam, ai, pode trazer o tablet pra gente jogar antes de dormir, eu sou acostumada a ver desenho antes de dormir. Não. Na escola, enquanto a gente puder, nesse tempo da educação infantil, dar esse limite, a gente acha que não é necessário que as crianças tenham esse contato na escola. Sim, ainda porque provavelmente eles já têm bastante. Mesmo em casa, né? E é importante ter o limite, né? O limite, qual é o limite do eletrônico? A criança, é muito interessante, a gente sempre, isso é muito comum, todo mundo fala, né? Com 1 aninho a criança já sabe fazer esse movimento, é impressionante, ela assim. Esse é um movimento que ela aprende muito rápido e muito rápido aprende a chegar no desenho que ela quer, né? Não é nada que a gente precisa ensinar, é isso. É impressionante, você não precisa ensinar, é uma coisa impressionante. Ela observa você fazendo, algumas vezes, não é que você falou assim, olha, aperta esse, não, daqui a pouco ela pega da sua mão e ela vai até lá, essa coisa, né? E é um aprendizado, talvez até pelo fato dos eletrônicos serem muito intuitivos, eles são fáceis, né, realmente. Mas a criança, ela tem uma facilidade para isso. Parece que nasce com um chipzinho, essas crianças hoje, assim, que né? É porque os adultos estão muito ligados nisso, né, Carol? Como é que as crianças... Não vão estar. Nós somos os modelos deles, né? Então, assim, eu me policio demais como mãe, quando eu tô com os meus filhos, o celular fica guardado, assim. Acho que é uma questão da gente também mostrar qual é o nosso limite, né? Exatamente. A gente como modelo de relação com os eletrônicos, né? Sim. E que são importantes, necessários e fundamentais para a nossa vida hoje. Mas assim, qual é o limite? Qual é o limite? Exatamente, qual é o limite? E a criança, ela, de algum modo, ela se incomoda também. Porque muitas vezes, quando o adulto está no eletrônico, o adulto não está com ela, não está dando atenção para ela. Isso é um incômodo. É um incômodo que mais pra frente ela certamente vai reproduzir. Você sabe que outro dia eu vivi isso, exatamente isso ao contrário. Eu me policio muito, tava na bolsa celular e eu tava com meu filho numa consulta médica, esperando na sala de espera. E aí ele falou, mãe, deixa eu mandar uma mensagem pro papai. Aí eu peguei o celular na bolsa e falei, deixa, eu mandei. E aí ficou ele no celular e eu do lado. Eu falei, gente, João, é muito desconfortável ficar do lado de uma pessoa mexendo no celular, assim... Porque é um mundo muito à parte, né? Você se sente assim, eu fiquei assim, ó, peguei uma revista, assim, você sabe. Você se sente sozinho, você não tá junto, aquela pessoa não tá com você. Aquela pessoa não está com você. E assim, a gente sente isso, se a gente tá conversando com alguém, e a pessoa começa a ficar, a gente sente isso, a criança sente isso, e assim, se a gente faz isso, um dia provavelmente ela vai reproduzir. Claro. Agora, ela também se incomoda, inclusive comum, eu escuto aqui de algumas mães, inclusive, de que a criança, ou ela verbaliza, ou ela começa a chorar, ou ela se incomoda com aquilo. Às vezes ela não sabe verbalizar, né? Os pequenininhos, mas né, toca. Não, espera aí que eu tô resolvendo aqui. Aí que ele vai tocar mais. Não, só um pouquinho, eu tô resolvendo aqui. Mas o que essa criança tá dizendo? Eu quero atenção, eu quero brincar, eu quero você aqui comigo. E às vezes a gente acaba ficando tão focada realmente ali no eletrônico, que é sedutor para nós adultos, é sedutor para criança. Mas aí, né, isso toma todo o nosso tempo ali, e nem toma o tempo da criança. E aí, a riqueza da interação, do olhar, do toque, do estar junto não acontece. Porque essa é uma riqueza fantástica, né? E nessa troca,
que a gente conhece mais o outro, que a criança se conhece mais, que a gente se conhece mais. Essa troca é importantíssima, né? Hoje acho que está um pouco esquecida, mas ela... Não esquecida, mas é quase que atropelada por conta de um monte de coisa que a gente faz, né? A gente diz, né, que as crianças aprendem a ser humanos se relacionando com humanos. Exatamente. Então, é essa a graça, né, dessa existência. Exatamente. Senão, como é que a gente faz? Exatamente. Que referência a gente tem, né? Exatamente. Então, né, seja o humano que você também quer que o seu filho seja, porque Isso, né, Carol? é bem complexo. Eu digo que é mais simples na escola, que a gente tem um grupo de criança, que a gente tem formação, a gente tem estudo para aquilo do que em casa. E assim, a vivência, né, de ser pai e mãe, ela é muito diferente do que o olhar de fora, obviamente, porque ali tem emoções envolvidas, ali tem... Agora, é justamente por isso que é fundamental ter os profissionais que olham de fora, né? Seja um educador, seja um fono, um psicólogo, enfim, o que olha de fora, porque eles colaboram com esse modelo de educação. Porque às vezes os pais... É a afetividade. Tem um limite da atuação dos pais. Bom, eu vou olhar aqui, ver se tem alguma pergunta pra gente. Acho que aqui no Face. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Tânia. Tânia querida. Também pro Jean, pro Santos, pra Leônia, pro Fernando, pra Letícia, pra Thelma, pro Delmir. E aí aqui a gente também tem um monte... Eu não sei se ficou alguma pergunta, que aqui passou bastante gente. Deixa eu ver se tem a Tati mandando um beijo aqui pra gente. O Paulo dizendo que ele quer muito ser modelo. Eu não sei se... Eu acho que é uma criança dizendo pra gente aqui que quer muito ser modelo. Deixa eu ver se a gente tem aqui alguma pergunta. Uau, aqui a gente tem bastante gente fazendo comentários aqui, acenando. Eu não vou nem citar o nome de todo mundo, porque realmente tem bastante gente. Eu quero deixar um beijo para cada um aqui que esteve presente aí em algum momento, ou que está ainda presente aqui com a gente. E quero... Bom, você tem algo mais a dizer? Porque nós estamos já chegando ao nosso final, enfim. Você tem algo mais a dizer? Algo que você queira compartilhar, Paty? Carol, acho que a gente abrir o nosso olhar e ficar atento para o olhar das crianças e para essa troca, para esse encontro, né? Sim. A gente aproveitar esse encontro que as crianças nos presenteiam, né? Sim. Esse encontro com o mundo, sabe? Essa sensibilidade do nosso olhar, que a gente, ao longo da vida, a gente perde. Esse é um exercício meu diário, assim, com os meus alunos, de resgatar essa parte criança, que olhar é esse, para esse mundo novo, sabe? Como se a gente pudesse olhar para o mundo como se ele fosse novo, como se a gente estivesse chegando. Essa pureza, essa leveza do olhar da criança, acho que... E que é um olhar que nos ensina, que nos resgata, que nos dá tantas possibilidades, né? E que, com certeza, se a gente se abre para ele, e é o que você falou, né? Eu estou ali com as crianças, então eu vou me chamando para isso todos os dias. Todos os dias. E às vezes o pai e a mãe, naquela rotina, naquela coisa, no mundo, que fica mergulhado no mundo adulto, porque é a rotina do adulto, o trabalho, né? Às vezes a gente acaba deixando isso. E quando a gente escuta alguém dizendo isso, puxa, é algo que eu posso a gente trazer, se policiar para prestar atenção nisso, né? Trazer isso para o nosso dia a dia, para nossa realidade. Tem aquela música do Milton Nascimento que eu adoro de paixão, que é: há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar uma, né? É linda, né? É linda, né? De um significado que é isso mesmo. A gente tem aqui dentro uma criança, né? Porque a gente foi também criança um dia. Então, a gente também se resgatar e se olhar, nesse olhar que é da criança, a gente também se ver enquanto criança, né? E resgatar a nossa criatividade, a nossa, enfim, inocência, a nossa leveza. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente também no mundo adulto fica tão pesado, com tantas demandas, com tantas coisas, e a criança, ela tem uma leveza. Ela tem uma leveza. Então, a gente poder também aprender e vivenciar um pouco mais desse nosso olhar de criança, que todos nós temos, não é? Paty, muito obrigada, que delícia, que gostoso. Muito, muito obrigada. Obrigada por você trazer essa informação, esse conteúdo aqui, que com certeza é tão enriquecedor para os papais, para as mamães,
que tem aí um desafio, né? Que às vezes que é um desafio. A educação é um desafio. É um desafio. É um desafio, né? Eu digo, Todos. viver é um desafio, eu digo, né? Viver é um desafio maravilhoso, né? Agora, quem não quer ter trabalho, porque dá trabalho educado, dá trabalho trabalhar, dá trabalho viver, dá trabalho se relacionar. E esse trabalho pode ser muito gostoso, ele pode ser leve, ele pode ser agradável, mesmo com as demandas, a delicadeza, enfim. E tem caminhos para a gente fazer isso. E um dos caminhos é justamente a gente também resgatar aí essa nossa criança, né? Esse nosso menino que está sempre aqui para nos dar a mão, né? Esse menino, essa menina, enfim. Então, quero deixar um beijo bem grande para você que esteve aqui com a gente, né, aqui ao vivo ou que vai assistir depois. E você pode deixar aqui a sua dúvida, o seu comentário, mesmo que você esteja vendo isso depois, e que nós vamos responder com certeza, com muito prazer. Eu aqui deixo também os meus contatos, tem também o nome da Paty no Facebook, né, que é Carolina Oficial, Carolina Salles Oficial. Para quem está aqui no Instagram não está, mas no Facebook a gente tem os nossos contatos. Se vocês quiserem entrar em contato com o consultório, enfim, fiquem à vontade, ou mesmo pelas redes sociais. A Paty não tem rede social, a gente acha máximo. Eu adorei, Paty, você não ter rede social, achei incrível. É que isso é tão raro nos nossos dias de hoje. Eu digo que eu não consigo lidar com esse avatar, assim, com essa outra vida paralela. Não consigo, é muita vida já. É muita vida, que bom, a vida real ela é deliciosa, então é fantástico, né? A gente tem hoje, às vezes, uma vida virtual, mas ela pode estar, obviamente, né, conectada aí com a vida real. Agora, viver a vida real é importantíssimo, né? Essa vida que é de carne e osso, que não é de uma maquininha, é fundamental. Então não tem aqui os contatos, mas você pode deixar alguma pergunta para a Paty, que eu seguramente faço esse intermédio de encaminhar para ela, ok? Muito obrigada, um beijo bem grande. Segunda-feira tem live, aquela live mais curtinha, só comigo, e na sexta-feira que vem tem live com convidadas. A semana que vem é no plural, porque são algumas convidadas, e eu espero você na semana que vem. Paty, mais uma vez, gratidão enorme. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.